Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado aqui a todos que estão participando aqui desse nosso novo evento, desse nosso novo webinar. Eu vou aqui só fazer a introdução mesmo, só que o Diego do marketing do Cronep, e vou passar aqui já o bastão para o Maurício. Sejam bem-vindos aqui. Só já avisando também, né? Vocês têm aqui no próprio Zoom a opção de poder mandar perguntas pelo chat e tem também a opção de ativar o microfone. Então, vocês podem ativar o microfone e também fazer pergunta aqui em tempo real. Sejam bem-vindos. Perfeito. Agradeço, Diego. E, pessoal, se vocês quiserem interagir, sintam-se à vontade, podem abrir o microfone e falar. Eu acho que seria interessante, pode se tornar mais interessante se a gente interagir mais. Bom, hoje eu vou falar aqui para vocês sobre desenvolvimento acelerado de software, como isso é na prática. Quer dizer, é uma opção de low code em que você consegue desenvolver software com muito mais velocidade. Primeiramente, deixa eu falar um pouco sobre o contexto do Cronep. O Cronep é uma plataforma de desenvolvimento low code que foi desenvolvido dentro da Tecni, que é uma empresa já há 30 anos no mercado, com, sei lá, 180, 200 funcionários aproximadamente, e com várias linhas de negócio. Essas linhas de negócio são ERPs, e a gente desenvolveu, sempre para desenvolver os nossos ERPs, nós usamos plataformas de aceleração de desenvolvimento. Então, o Cronep é uma terceira geração dessas plataformas e foi desenvolvido a partir de um financiamento a fundo perdido da FINEP. Então, rapidamente, o Ergo é um sistema de RH e folha para governo. Nós processamos 20% da folha de todos os funcionários públicos do Brasil. Temos 7 estados e 5 capitais que usam o nosso sistema. O Liceu é um sistema de gestão acadêmica para controle acadêmico e está nas maiores universidades do Brasil. A gente tem aproximadamente 2,3 milhões de alunos usando o Liceu. E o IJA, aqui nós temos clientes como a Unip, aqui em São Paulo, a Fundação Getúlio Vargas, o Hospital Albert Einstein, o Grupo Positivo, a Unicesumar e muitas outras. Na área de saúde, a gente tem o IJA, que é um sistema para a saúde pública. Então, por que TI? Esse é o principal problema aqui. TI, hoje, pode-se dizer que é, em geral, um gargalo para as demandas de desenvolvimento de software, para as demandas, digamos, de transformação digital. E ela, eventualmente, se torna um gargalo, por quê? Porque o processo de desenvolvimento de software é muito extenso. Ele vai desde requisitos, passando por codificação, arquitetura, evolução, atualização tecnológica. Você, de tempos em tempos, tem que refactorar todo o seu sistema para deixá-lo atual tecnologicamente. E, ao mesmo tempo, desenvolver software tem uma alta complexidade, porque envolve uma quantidade enorme de tecnologias, de frameworks, de dispositivos. Hoje você tem que fazer um software para funcionar em celular, em tablet, no computador, etc. E as demandas de usabilidade estão cada vez mais altas. Por quê? Porque essas grandes plataformas estabelecem padrões altíssimos de UX e UI. E a gente tem muitas opções nesse mercado, mas os softwares prontos não atendem todas as necessidades. E, ao mesmo tempo, personalizar pode ser um diferencial no negócio. Então, é muito interessante que, para você se diferenciar digitalmente dos competidores, que você tenha o seu próprio software, né? E a gente ainda, apesar de toda essa complexidade, ainda se desenvolve software de maneira artesanal. E os resultados normalmente são incertos, em termos de prazo e custo. E envolve, hoje, uma quantidade grande de perfis de profissionais. Tem a pessoa do front-end, do back-end, tem o especialista em UI, UX, tem o DevOps, tem o testador e por aí afora, o especialista em negócios.
E nesse cenário, então, é aquilo que eu falei, o time to market fica comprometido, a gente não consegue ser competitivo e não consegue atender as demandas do negócio. Na área de RH, eu não encontro a mão de obra com o conhecimento que eu preciso, e se eu vou treinar essa mão de obra, a curva de aprendizado é muito longa e às vezes não é economicamente viável. Com isso, o que acontece? A minha área de TI, das empresas em geral, perdem credibilidade, porque a qualidade às vezes é incerta, o prazo estoura, custos, etc. E eu acho muito importante isso, que a velocidade da inovação pode determinar o sucesso ou o fracasso do negócio ali mesmo. Então, hoje você vê o tanto de empresas que se saíram bem no coronavírus e, por outro lado, uma quantidade talvez também grande que não se saiu bem. Então, o CronApp está aí para atender essa complexidade de desenvolvimento de software e reduzir esse tempo, onde é possível reduzir, né? A gente sabe que tem pedaços ou porções do software em que você precisa de muita criatividade, precisa do cuidado humano, precisa do skill excepcional do desenvolvedor. Mas eu acho que dá para fazer uma analogia boa com a indústria 4.0, em que você tem o homem competindo, não, o homem cooperando com a máquina. Ou seja, você tem numa plataforma de indústria o ser humano fazendo aquilo que só ele faz bem e a máquina fazendo tudo que pode ser automatizado e etc. Então, essa é a analogia para o low code que a gente acha relevante. Como é que o CronApp se posiciona? Você tem no mercado uma quantidade grande de ferramentas que são no-code, que você não codifica nada. Então, em princípio, parece uma grande coisa, você tem alta produtividade, mas no final você acaba descobrindo que essa ferramenta no-code tem uma série de limitações, que você fica preso a padrões, a templates pré-estabelecidos, e os casos de uso são limitados ao que o no-code produz bem. A ferramenta low-code já é um pouco mais versátil nisso. A proposta dela é ter uma produtividade, talvez não tão grande quanto a do no-code, mas te dá um controle melhor, ou seja, você tem uma quantidade muito maior de casos de uso, você consegue customizar, variar esses templates, adotar novos templates, etc. Então, é uma ótima opção. As ferramentas high code, ou seja, o desenvolvimento tradicional, por outro lado, te dá um excelente controle. Com ele você faz tudo o que você quer, com a performance, com a sofisticação que você deseja. Mas, por outro lado, ele tem uma baixíssima produtividade. O CronApp se posiciona de uma maneira um pouco por aqui, nesse gráfico. A gente tem grande parte, ou a totalidade das características de low code, de alta produtividade, mas, ao mesmo tempo, o CronApp dá o controle muito parecido com o high code. Por quê? Porque você tem acesso direto ao código. É de se esperar dessas ferramentas produtividade que varia de 1/3 a 1/10 do tempo, e às vezes mais. Se fala com meta chegar a 1/100º do tempo, mas isso ainda não é a realidade do mercado. Mas isso aqui, ferramentas como o CronApp e talvez outras, atendem bem. Então, tornando o time muito mais produtivo. O que a gente quer dizer com autocontrole? É isso, você faz um desenvolvimento visual quando você quer, usando ferramentas e aceleradores, mas, ao mesmo tempo, você tem acesso ao código. Então, aqui nós temos um JavaScript, no qual você vê que é um JavaScript bem identado, bem documentado, seguindo as boas práticas. Então, você pode desenvolver rapidamente, visualmente, mas acessar o código sempre quando é necessário. E também usar outras linguagens, como Node e Python. O CronApp atua no ciclo de desenvolvimento que vai desde o design até o deploy e todo o ciclo de revisão, passando por testes, passando e aumentando essa velocidade. Então, ele se propõe a reduzir os custos durante o ciclo inteiro do desenvolvimento.
Por que os nossos clientes adotam o Cronep? Porque é fácil se adaptar às mudanças do negócio de uma maneira mais rápida, se entrega as soluções muito mais rapidamente também, o que leva a uma redução de custos. E, ao mesmo tempo, não se perde a robustez, o desempenho do desenvolvimento high code. E como é que o Cronep obtém esses resultados? Vejamos aqui um exemplo de ROI. Se uma equipe de 6 pessoas produzem, digamos, projetos médios aqui, 3 ao ano, que levaria um custo de 280.088 por projeto. Se tomarmos 6 projetos, esse custo em 2 anos seria 1,7 milhões. Com o Cronep, esse mesmo time, já pagando o custo da ferramenta em si, é capaz de produzir 6 projetos, o que leva a um custo de 1 milhão aproximadamente, e uma economia de 30%. Esse 30% é a economia mínima medida por fábricas de softwares que usam o Cronep. O Cronep se propõe e atende clientes de diversas verticais. Ele serve para qualquer vertical, tanto governo como empresas privadas, escolas, etc. Um caso de sucesso que eu menciono aqui é, por exemplo, o desenvolvimento de um chatbot com ROI de pelo menos 10 vezes para uma grande universidade aqui em São Paulo, com 300 mil usuários. Em apenas um mês foi feito esse desenvolvimento e colocado em produção. O Cronep fornece um mundo de possibilidades. Com ele, você consegue desenvolver diferentes tipos de software. Desde sistemas web, aqui está um exemplo em que você tem relatórios, gráficos, formulários. Você consegue clicar aqui, eu não mostrei aqui por causa da LGPD, mas você pode clicar aqui e obter o dado real. Por exemplo, aqui é de faturamento de pessoal. O que é isso? Acho que isso aqui é faturamento. Esse é um exemplo. Outro exemplo é portais. Você produz portais de uma maneira muito simples e rápida, e portais sem nenhum padrão. Quer dizer, você consegue produzir literalmente o que você imaginar, de uma maneira muito simples. Também dashboards. Aqui é um exemplo de dashboard, um para a área de educação, outro para o próprio Cronep, esse de billing aqui do lado direito, onde você tem visões executivas muito fáceis e rápidas. E, como eu disse, você faz os dashboards e faz o drill down até o nível que você julgar necessário. Com o Cronep você consegue fazer aplicativos mobile, né, celulares e tablets, tanto para Android como iOS, e você gera aplicativos nativos que usam tecnologia Ionic e Cordova. Esse aqui é o exemplo de um chatbot que é desenvolvido usando as APIs do Watson. É interessante notar que o Cronep é um ambiente muito fácil para integrar essas APIs. Então, é muito fácil você pegar a API que você tem ou que você interessa integrar, trazer para o Cronep e fazer esse layer aí de uma maneira muito simples. Aqui foram usadas as APIs do Watson e esse chatbot está disponível no Telegram, no WhatsApp, etc. É interessante você ver que ele estabelece aí, tá vendo? Ele tem o carrossel aí que vai mostrando as opções e o chatbot vai conduzindo para o que a instituição quer que aconteça. No caso aqui é o NIP. Então, eles fazem, esse chatbot, na verdade, leva o aluno a fazer a matrícula, a fazer o pagamento da matrícula, escolher o curso que ele quer fazer, responder perguntas também, etc. O Cronep, ele ganha esse desempenho muito rápido porque ele gera uma quantidade grande de código onde é possível gerar, deixando o desenvolvedor focado naquilo que exige a criatividade dele. Então, vejamos alguns exemplos de geração de código. Aqui nós temos, eu vou utilizar esse projeto aqui, que é
você consegue criar um projeto no Cronep em 5 minutos. Rapidamente, você consegue ter um mockup, ou uma MVP, ou uma POC para apresentar para o seu cliente. De um dia para o outro, você tem uma POC que comunica muito perfeitamente o que você deseja do seu sistema. Então, aqui no caso, eu vou interrompendo. Você está criando um projeto mobile e web a partir de um template que o Cronep já oferece. Ele oferece alguns templates para você utilizar. Aqui, no caso, ele está usando aquele template que apareceu ali, que foi da Google, Material da Google. E aqui você vai escolhendo opções. Se você quer, por exemplo, autenticação via token, autenticação, ele tem vários tipos de autenticação, redes sociais, Active Directory, várias. Você vai fazendo essas opções, escolhe aqui o tema que você quer, tem vários também. Escolhe o banco de dados com o qual você quer se conectar, aqui ele mostra as classes que já existem no banco de dados. O Cronep já cria algumas para garantir, por exemplo, controle de acesso e coisas auditoria e coisas desse tipo. Então, aqui ele está mostrando a criação de 2 classes. Criou uma, a outra. Essa aqui ele está chamando de empresa. Foi lá e mudou os atributos da empresa, nome, localização. A outra classe, colaborador. Deu os atributos do colaborador. Fez o correlacionamento entre as 2 classes. Vai pedir que ele gere a camada de persistências, que ele acabou de gerar a camada de persistência em Java, em códigos extremamente legíveis, como eu te falei. Agora ele vai gerar páginas uma versão de um template de páginas para essas classes que tem aqui. Aí ele escolhe alguns parâmetros, como é que ele quer essa classe, se quer usar grid, se quer usar a forma como ele quer. Vai escolhendo isso aqui. O sistema o Cronep gera essas classes. Ele vai abrir aqui e mostrar uma delas. Uma página home que ele criou. Ele vai lá na página home e colocou no menu as 2 classes, as 2 páginas de empresa e colaborador. Relacionou as views lá no formulário. Agora ele coloca o sistema para rodar. Ele levanta o servidor de aplicação na nuvem. E, em seguida, ele já pode visualizar como ficou essa aplicação. No caso aqui, ele está usando um browser, né? Um browser, podia usar a versão mobile, se quisesse. Aqui ele está acessando os dados. Ele já cria um determinado template. Você pode mudar esse template e criar o template de acordo com a tua empresa. Isso é altamente customizável, muito simples. Então, ele está aqui entrando com dados de empresa, localidade, etc. Funcionários, ele já coloca numa mesma página. Isso. E é isso. Deixa eu passar para a próxima. Aqui ele está fazendo a mesma coisa, está fazendo uma coisa parecida, só que criando agora formulários mobile, com aquelas mesmas classes, empresa e funcionário, só que aqui é uma visão mobile. Então, ele tem um emulador aqui e ele está mostrando a interação com esse emulador aqui. No fundo, ele usa as mesmas regras de negócio que você criou. Então, você, tanto para a sua aplicação web como o mobile, você, no final, está usando as mesmas regras de negócio. Você pode, inclusive, criar projetos distintos, um só para fornecer os serviços, outro só para consumi-los com UIs específicas web e mobile. Aqui ele está mostrando o módulo de relatórios, que é extremamente completo, que usa gráficos, que usa o data para se comunicar com bancos de dados, quaisquer bancos de dados. Ele pode exportar para PDF, Excel, Word, etc. Tem conceito de subrelatórios, é muito completo.
A camada de dados. Como é a camada de dados? Aqui ele está mostrando uma modelagem de engenharia reversa. Ele está fazendo uma engenharia reversa de um banco que você já tem e traz para cá e você consegue fazer a aplicação rapidamente a partir daquele banco já existente. Então, ele está mostrando aqui, estabelecendo uma conexão, testou a conexão, foi bem sucedida, criou uma classe lá um diagrama para trazer as classes do banco, vai pedir para importar, deu OK nas classes que ele quer que importe, e aqui ele visualiza as classes que já estão aí. Então, você pode ter visões parciais em cima dessas classes, se o seu banco for muito grande, de maneira que você tenha um controle bem preciso sobre elas. Aqui, você também tem ferramentas para acessar o banco de dados. Quer acessar os dados, quer acessar a descrição do banco. Você pode mudar as estruturas por aqui. É uma ferramenta para o desenvolvedor que sempre acha isso aqui útil. Nesse slide, eu tenho aqui um editor de consultas. Então, você pode fazer a consulta direto à tabela ou você criar consultas que envolvem vários bancos, várias classes, né? Ele está criando uma dessas aqui. E o que ele produz no final são JSONs para você consumir, usar como fonte de dados na sua aplicação, né? Aqui ele está mostrando que você pode acessar quaisquer serviços de banco de dados. Então, você pode ter um banco de dados na nuvem, que você aqui acessa por essa interface, banco Postgre, DB2, SQL, Oracle, etc. Ou você pode ter o seu banco local, também qualquer tipo, que utiliza o padrão JDBC. E é isso. Ele está aqui, escolheu um determinado tipo de banco de dados. Você pode escolher aqui o tamanho do banco de dados. Aqui ele escolheu um tipo de instância micro, um banco SQL Server. Ele escolhe o tamanho. E você observa aqui embaixo, ele já diz qual é a estimativa do custo daquele banco de dados por mês. Isso se você quiser usar um dos bancos de dados disponíveis na nuvem. Mas você pode usar o seu próprio banco de dados, obviamente não precisa usar esse. É só um serviço a mais aqui. Aqui ele estabelece também um controle de quando o banco sobe, quando desce, etc. Para você economizar, obviamente. E é isso. Em relação à camada de lógica, o business level, como é que é isso? Nós temos aqui uma programação que pode ser tanto em low code quanto em high code, como eu falei. Do lado esquerdo aqui ele está montando a lógica do negócio usando blocos de programação. Essa é uma tecnologia desenvolvida pelo MIT, adotada também pela Google, para você desenvolver de uma maneira visual a sua lógica de negócio. Então, ele está compondo esses dados aqui. Vocês observam aqui do lado esquerdo, aqui tem uma classe, tem classes de funções. Por exemplo, eu vou ler algumas para vocês, de laços, de lista, de matemática, de texto, de UI, de banco de dados, etc. São centenas, acho que deve ter 800 classes aí prontinhas para você usar. Ele está compondo, vocês veem que é visual, intuitivo, você pega o jeito muito rapidamente disso. E aqui você pode fazer assim, mas olhar diretamente o código. E o código gerado, como eu disse, é um código extremamente legível. Nós temos aqui um editor de páginas HTML, mostrando como você interage com os controles e como aqui do outro lado você pode ter acesso ao código, modificar direto o HTML e vir aqui no seu editor visual e ver a repercussão e fazer o caminho inverso também. Aqui ele está mostrando um chunk lá de HTML. E é isso. Na parte de JavaScript ou de HTML, obviamente você tem IntelliSense, é tudo padrão de mercado. Não tem nada aqui que seja proprietário. Então, a sua aplicação, ela roda em qualquer servidor de aplicação, ela roda no Eclipse, ela não é proprietária.
Aqui está mostrando blocos de programação Java, como eu te falei, aqui o código bem legível. Você pode ver aqui, talvez, o IntelliSense funcionando. Aqui, nesse ponto. Você pode fazer debug, se quiser, pelo lado do Java, ou debug visual, pelo bloco de programação. Você também pode criar uma classe Java, não precisa usar a parte visual. Para quem é desenvolvedor mais que gosta de programar direto nas linguagens, você vai e programa direto na linguagem de programação e pode transformar esse seu código num bloquinho para desenvolvedores menos espertos, menos experts, digamos, consumir o seu bloquinho. Com isso, você vai montando as suas libraries de uma maneira que melhor convenha para a organização. Aqui é o debug visual, o debug direto no bloco de programação. Tá vendo? Ele mostra o ponto em que está parado o código, você vai lá, inspeciona as variáveis, é muito simples também de usar o debug visual. O Cronep se preocupa muito com a segurança, ele foi feito para desenvolver software enterprise, softwares robustos, corporativos. Então, ele tem segurança a nível de banco de dados, você diz o que cada classe de usuário pode acessar em termos de banco de dados, em termos de página, em termos de cada um dos controles, ou seja, quando ele apertar o botão, quem pode ou não apertar o botão. Em termos de fonte de dado, quem pode ou não acessar tal determinado tipo de dado. Agora, com a LGPD, isso é muito relevante, você pode exercer um controle muito, muito forte, restritivo em relação a dados pessoais, por exemplo. Dentro dos blocos de programação, você tem um controle de quem pode executar cada tipo de lógica de negócio, menus e etc. Aqui nesse vídeo ele está mostrando um pouco sobre isso. Aqui mostrando em cima de banco de dados, quem acessa o quê. Aqui mostrando em cima de página, quem acessa o quê. Mostrando agora em cima de uma fonte de dados. Agora em cima de menu, quem pode chamar qual página. E acho por aí afora. Camadas UI. Então, uma das coisas mais importantes hoje no desenvolvimento de software é você ter um front-end, uma UI, uma usabilidade muito bem resolvida. Então, o Cronep possui editores visuais, que você pode fazer muitíssimo com eles, mas se você acha que e mais profundo ainda, você pode ir lá no próprio HTML e trabalhar. Então, tem esses formulários, como eu te falei, você vai arrastando componentes, tem uma infinidade de componentes que você pode arrastar. Esses componentes, alguns desses componentes já têm uma inteligência embarcada, ou seja, a fonte de dado interage com o formulário, interage o drop-down lá em cima, o combo box, digamos, interage para filtrar a grid embaixo. As datas, os controles de datas e de horários de agenda, eles já levam em consideração o horário internacional, os fusos horários, está tudo resolvido para você. Esse controle de agenda é fantástico, extremamente sofisticado, controles de árvore também belíssimos, então, muitos controles. Aqui nós temos um editor de estilo, novamente aqui não se inventa nada, obviamente a gente usa o CSS, você tem um controle visual para desenvolver, ou você pode, quem gosta, e trabalhar na hierarquia CSS diretamente. Então aqui está mostrando ele escolhendo paleta de cores, indo no CSS mudando, pegou aquela página inicial e customizou para uma cara que, a meu ver, ficou mais feia, mas tudo bem. Ele fez isso. Aqui eu tenho um controle muito preciso sobre os eventos. Então, visualmente, você controla os eventos, o que acontece quando a página é apresentada, quando você clica no botão, quando você passa um mouse sobre, todos os tipos de eventos.
Opa, eu pulei sem querer. Então, eventos, falei. E a responsividade. O Cronep já nasce totalmente responsivo. Tudo que você faz sem esforço nenhum, sem precisar fazer nada, ele é responsivo. Mas se você quer fazer um ajuste mais fino sobre a responsividade, ele permite que cada controle seu aqui, você diga como aquele controle se comporta no desktop, no tablet, no smartphone, etc. E aqui do lado você vê como esse controle se apresenta nos vários devices. Aqui tem um celular, um tablet, um computador e uma tela grande. Então ele está mostrando um pouco essas visões aqui para você. Perfeito. Internacionalização. As aplicações que você faz no Cronep já saem multi-idiomas. Então, você consegue, ela já sai com as boas práticas para você ter a aplicação prontinha desde da concepção, multi-idiomas. Ela também pode ser multi-tenant, para quem quer fazer uma aplicação que para um SaaS, que precisa ser multi-tenant, ele já nasce com todas as orientações para você fazer multi-tenant. Acessibilidade. A gente, por exemplo, um dos nossos clientes fez um teste, eu sempre menciono isso, a Câmara dos Deputados, por exemplo, que tem lá 540 deputados, 100 desenvolvedores desenvolvendo para eles, para os deputados, e eles precisam que os usuários, os cidadãos, qualquer um usuário que quer acessar a Câmara, tem acessibilidade 100%. Então, o nosso software já nasce 100% acessível. Aqui ele também tem um editor de protótipos, que permite você, desde a concepção inicial do sistema, já ir comunicando como você quer esse protótipo. Já com todos os padrões para gráficos, UML, para definir camada de lógica, página, etc. Como eu falei, a camada de integração das forças, eu consigo importar facilmente APIs e usá-las como serviço dentro do Cronep. Elas passam a ser fontes de dados como todas as demais. E aqui, por exemplo, tem um exemplo aqui de consultar um mapa da Google ou uma inteligência artificial, uma API de inteligência artificial da IBM, por exemplo. Tudo seguindo padrões, obviamente, de serviços, SOAP, REST, etc. Em relação ao deploy, nós fazemos o deploy tanto no Google Play como no App Store. E a gente tem adicionalmente lá uma aplicação chamada Cronep Developer ou Cronep Browser, que está lá nessas duas lojas, que você pode baixar. Com ela, você vem aqui, desenvolve uma aplicação mobile. A aplicação mobile gera um QR Code para você. Você escaneia esse QR Code e automaticamente baixa a aplicação no seu celular. Então, você pode, sem publicar na loja, fazer o teste fisicamente no seu celular. É isso que ele mostra aqui. Então, ele baixou e agora está baixando agora para o celular, baixou. E agora ele está consultando e usando aquela mesma aplicação que eu mostrei agora há pouco, diretamente no celular. E aí você pode usar a câmera, acelerômetro, tudo que você tem direito lá no celular. Aqui nós temos uma camada de serviços para facilitar o consumo de serviços em redes, na nuvem, em clouds. Então, por exemplo, aqui nós estamos fazendo uma conexão com a AWS. Pode ser outra cloud, pode ser a sua cloud privada, mas aqui nós estamos falando da AWS. Então, ele facilita você consumir esses serviços. Então, por exemplo, um dos serviços aqui que ele está mostrando é banco de dados, mais uma vez, ele está mostrando aqui. Ah, não, é publicação. É que você publicar a sua aplicação. Que tipo de servidor você quer, quantas instâncias, mínima e máxima, qual hora que sobe a aplicação, qual hora que desce a sua aplicação. E mais uma vez, aqui embaixo, você já tem o valor estimado
se você, por mês, quanto ficaria a sua publicação lá, segundo o que você escolheu aqui, um banco realmente grande, uma instância grande de 8 GB. É isso. Ele escolhe quando ela sobe, horário de inicializar, de descer a aplicação, escolhe também o domínio em que ela vai ser publicada. Aqui ele está mostrando esse domínio. Você pode obter certificados, SSL. Também você pode fazer gerenciador de backups e armazenamento de dados. Eu não vou passar, vou interromper o vídeo por aqui. Vou falar do trabalho de equipe. O Cronap você desenvolve no Cronap, mas o código seu ele fica seguro no Git. Então você pode desenvolver em equipe e todos acessando o Git. E o Cronap implementa uma coisa adicional, que é todas as boas práticas do Git Flow, para você controlar os diversos branches que você está criando e todo o trabalho de time de desenvolvimento ágil, que, aliás, é o que a gente preconiza, que você consiga orquestrar isso de maneira muito boa e segura. Então, o código é seu, está sob o seu controle dentro do seu Git. Você pode compartilhar telas, fazer uma programação peer-a-peer e coisas do tipo. Para o DevOps também ele oferece algumas coisas, por exemplo, o Cloud Service a gente já falou. Tem um agendador de tarefas em segundo plano, que você estabelece quando vai ser executado aquele programa batch ou aquele daemon, como você quer chamar. Tem um gerenciador de backups. Na parte de teste também ele é muito completo, ele usa o Selenium para fazer automação de testes, testes unitários, etc. Opa, deixa eu rodar o Selenium aqui para vocês verem. Então ele está lá, é um mundo aqui o Selenium, está fazendo teste com uma determinada página aí. Mostrando aqui o que foi recorded, o que foi gravado. Nós temos também uma parte que se preocupa com processos empresariais. Então, é muito comum a gente ter necessidade de implementar BPM. Então, ele tem um engine de BPM aqui, em que você pode orquestrar os seus processos. Ele controla versionamento de processos, ele controla a execução do processo, o instanciamento, ele tem um dashboard aqui para você ver onde estão os seus processos, onde estão parando, para você ter um controle preciso da execução e poder ir mudando, evoluindo os seus processos. É muito completo isso aqui. Ele usa o Camunda como engine. Tem uma possibilidade de você fazer customização em runtime, o que significa você, por exemplo, tem uma tela de contra-cheque ou lerite de pagamento de um determinado funcionário. Você quer o dados sensíveis. Agora, é interessante na LGPD, você diz, olha, tal dado vai ser mostrado para tal tipo de perfil de pessoas ou não. Então, isso é feito em runtime, não precisa o analista ou você mexer no código para isso funcionar. Esse é um exemplo. Agora, terminei a apresentação do que é mais ou menos o Cronap, agora deixa eu voltar aqui. Por que a gente acha que low code é inevitável? Por duas razões muito simples. Ele atende muito bem as demandas do negócio e é o caminho de menor resistência. Ou seja, é mais barato fazer com low code. Quem não fizer com low code vai estar em desvantagem competitiva. Porque ou vai ter um custo maior no desenvolvimento de software, ou vai entregar o que o negócio demandou mais lentamente, de maneira mais demorada. Aqui é um quadro do Gartner que mostra por que as empresas estão procurando adotar o low code. 76% é produtividade, 67% redução do time to market, melhoria dos processos de automação de negócios,
Redução de custos. Olha outra interessante. Possibilitar o desenvolvimento de citizen developer. É a pessoa com perfil de negócios que passa a participar dentro da equipe de desenvolvimento. Isso é muito interessante porque aumenta a assertividade do negócio. Resumindo, qual é o impacto do negócio? É produtividade, time to market, transformação digital, saída para o legado e processos de negócio. Só um instante que eu vou gerenciar uma coisa aqui. Quando você está em casa, os filhos às vezes resolvem ligar a televisão ali a todo vapor. Qual é a grande mensagem que eu quero deixar para vocês aqui? O desenvolvimento tradicional, no desenvolvimento tradicional, você desenvolve codificando. Você tem artefatos, padrões de mercado, como produto. Você tem artefatos open source ou padrões de mercado, padrão de mercado. E você faz o deploy no Tomcat ou no JBoss, ou num servidor de aplicação qualquer. Quando você tem o low code, você tem os benefícios de ter um desenvolvimento visual, que acelera o seu processo de desenvolvimento, mas você paga um preço por isso. Por quê? Porque o que é gerado a partir desse low code é código binário dentro de um servidor que não é padrão de mercado. Então, por exemplo, você tem a ferramenta low code X. Então, você tem um binário que roda lá dentro, que só pode ser rodado em runtime dentro daquela plataforma. Isso te dá um lock-in enorme, porque você fica preso a essa plataforma. Já o Cronap não. Ele tem a mesma agilidade do desenvolvimento visual, os mesmos aceleradores das demais plataformas low-code, só que ao invés de produzir código binário dentro de uma caixa preta dentro da plataforma, ele produz os mesmos artefatos de software que você faria dentro do desenvolvimento tradicional. Com isso, você consegue rodar a sua aplicação dentro dos servidores de aplicação padrões de mercado, como Tomcat, JBoss, etc. Com isso, você não tem lock-in, né? Uma grande vantagem do Cronap é que o licenciamento dela é feito somente aqui. Essas outras ferramentas low-code de mercado, você licencia por desenvolvedor e também por usuário final. E todos sabem que a quantidade de usuários finais da sua aplicação pode ser muito grande. Isso sai muito caro. É isso que eu queria dizer. Tá aqui o nosso time, tá certo? E eu queria abrir para perguntas, se vocês tiverem. Deixa eu parar o meu compartilhamento. Ou não, deixa eu ver. Diego, talvez você deva olhar se tem alguma pergunta, ou então se vocês podem simplesmente abrir o microfone que eu respondo. Eu tenho uma pergunta. Sim, Roger. Tá, eu estou vindo do no code, né? Então hoje já uso algumas ferramentas que não precisa codificar. Já dei uma olhada mais avançada no Cronap, gostei muito, porém eu senti que é um outro mundo, né? Eu estou muito distante ainda de conseguir utilizar o Cronap, ou já é possível? Vocês têm esse mercado? Boa pergunta, Roger. Saindo no code, né, e entram no low code. Boa pergunta, Roger. Você tem formação de desenvolvimento de software? Não. 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 Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que a gente está começando a construir. Deixa eu abrir aqui. O Cronap. Vocês estão vendo? Vocês continuam vendo a minha tela aí, não continuam? Sim ou não? Roger? Sim. Você está vendo a tela ainda? Estamos vendo, sim. Tá. Eu tenho aqui, estamos começando a construir aqui o Cronap Academy, que é justamente pensando em pessoas como você, Roger, que vem de uma formação
que não é desenvolvimento de software. Hoje eu diria para você que o Cronep, você consegue montar times mistos de pessoas que são da área de negócio com desenvolvedores. Funciona muito bem. Você monta um squad lá, tem uma pessoa que é da área de business mesmo, mas tem alguém de desenvolvedor que é para pegar a parte mais técnica da coisa. Mas a gente está preparando aqui um curso formatório básico, uma quantidade de cursos para pessoas do teu perfil. Ou seja, para dar o conhecimento mínimo que a gente julga necessário para que você faça sistemas sem ter a formação de TI, entendeu? Então, são esses cursos introdutórios aqui que a gente está criando. Nós temos um primeiro aqui que fala sobre HTML e está para sair nas próximas semanas uma quantidade maior de cursos aí para dar essa formação. Mas hoje eu diria para você que ele está... você consegue fazer muito, mas eu diria que talvez você não consegue fazer tudo com facilidade. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, Roger. Sim, eu entendi que eu consigo fazer, porém vou demandar mais tempo e provavelmente mais suporte, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ô, Maurício. Oi. Posso falar? Fala, Elcio. Então, eu já sou desenvolvedor há 33 anos, só que é desenvolvimento em Delphi e tal. Agora eu estou querendo migrar para desenvolvimento web, mobile, e tenho estudado várias ferramentas. Inclusive, já tenho cadastro no Cronep e tal. Tenho um conhecimento daquela programação de blocos do MIT, né? Isso mesmo, do MIT. E aí eu até comprei um curso lá na Udemy do Flutter para começar a desenvolver em mobile, né? A pergunta, na verdade, é o seguinte: eu consigo desenvolver aplicativos comerciais, tanto para mobile quanto para web, usando o Cronep? Quer dizer, eu sei, né? Eu também não tenho muito conhecimento dessa área, vou começar a aprender agora, mas queria saber se eu vou ter a condição de continuar nisso aí até um nível profissional de desenvolvimento de software comercial. Essa é justamente a nossa proposta, Elcio. A gente quer pegar muitos desses desenvolvedores Delphi e outros desenvolvedores, como eu mesmo. Eu sou desenvolvedor de lá atrás, de Algol, depois de Forms e Reports, depois .NET, C Sharp, e agora Java um pouco também eu já fiz, mas com o Cronep, gente que tem o seu perfil, que eu acho que você está um passo na frente do que me falou agora há pouco Nossa, branco no teu nome. Acho que foi o Diego, né? Roger. Porque eu falei com o Roger. O Roger, digamos, não tem nenhuma formação mesmo. Você já tem, você tem os conceitos, etc. Então, para você, eu acho que está em cima. Você é o nosso usuário ideal. A gente está querendo criar, e a gente já fez alguns experimentos, de ter uns tutores dentro lá do Cronep que ajudam pessoas com o seu perfil para acelerar o seu desenvolvimento, entendeu? A sua curva de aprendizado, para rapidamente ir tirando as suas dúvidas. Entendi. E aí os tutores ficam na Academy? Não. A gente fala depois com o nosso pessoal comercial lá sobre os tutores. Ele poderá te ajudar. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você olhou aqui dentro do nosso site, tem um material aqui que é extremamente rico, que está nessa área aqui de documentação. Vou te mostrar o Aprenda aqui, documentação. Eu não sei se você chegou a olhar isso, mas aqui nós temos o Get Started. É um tour resumido do Cronep que vai mostrando para você, passo a passo, de uma maneira, olha como está bem explicadinho, de uma maneira muito bem explicada, como você fazer uma aplicação. O diagrama de dados, os blocos de programação, os formulários. Então, o conceito de fonte... Aqui, talvez... Deixa eu pegar aqui um exemplo de fonte de dados. Fonte de dados é um data source, ou seja, ela até dá um tanto de conceito.
Então, para o Roger, se você seguir por essa... Eu acho que isso vale para você também. Se você seguir por esse Get Started, eu acho que você vai absorvendo conceitos aí também relevantes. Ok? Fora Legal. isso, a gente tem muito material no YouTube e na academia. A gente esperem que nos próximos semanas e meses a gente vai ter um número bem maior de cursos aí. Legal, agora é só pôr a mão na massa. É isso aí. Obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Olá, gente. Só uma pergunta sobre a parte de prototipação. Eu vi durante a apresentação que você tem uma parte do Chrome App de prototipação. A parte da prototipação, ela já sai codando também a parte HTML para mocar o que eu preciso? Deixa eu perder o Thiago. Deixa eu apresentar o Thiago. Thiago, você está aí ouvindo ou não? Tô sim, Maurício. Tô sim. Excelente. O Thiago é o responsável, o mentor, o criador aí de todo o Cronep. Ele é o arquiteto que criou praticamente tudo aí dentro. Thiago, conta para ele um pouco dessa parte de prototipação. O meu sonho é integrar isso. Você faz o protótipo. O meu sonho não. O meu próximo passo é você trabalhar no protótipo e depois sair gerando o que tem dali para frente, mas ainda não demos espaço. Thiago, quer comentar? Entendi. Mas é exatamente isso que você falou, Maurício. Primeiro, boa tarde, pessoal. É exatamente o que você falou. Primeiro, o nosso editor de protótipos é um editor... Ele é bem amplo, é bem vasto. Tem alguns milhares lá de objetos, tanto de objetos de UML, como objetos de componente de interface, por aí vai. Você pode fazer muita coisa. Mas ele é simplesmente um editor visual. Ele não tem... A partir dali, você não gera telas reais, entendeu? Esse é o nosso... o que a gente pretende no futuro. A partir de um protótipo, já criar telas. Mas, no momento, é só o editor visual mesmo. É só para poder ajudar você no primeiro passo do ciclo de vida de software na especificação. Só para ajudar na especificação. Entendi. Com relação à criação de não portais, a criação de APIs, o procedimento seria o mesmo até para a publicação dessas APIs? Como é que funciona o processo de desenvolvimento só da API? Funciona, é a mesma coisa, entendeu? Você, no caso, quando você cria um projeto no Cronep, ele vai fazer uma série de perguntas sobre o seu projeto. Então, quando você vai criar uma API, muito provavelmente vai ser algo de back-end. Então, você vai escolher que você está criando um projeto de back-end. E, nesse momento, você vai criar... Hoje a gente tem diversos facilitadores para você expor seus blocos de programação, que são as regras de negócio, que são as rotinas de forma visual, que são feitas da forma que é feita no Cronep. Você expõe ela como REST, você expõe ela como SOAP, e entre outros, entendeu? Então, é da mesma forma. E quando você vai publicar também, ele vai gerar um OR, entendeu? No final, e pode ser publicado em qualquer servidor de aplicação servlet de mercado. Ok. Ou em containers Docker também, logicamente. Entendi. Se eu tiver mais de um back-end, se eu criar 2 projetos de back-end dentro do Chrome App, eu consigo compartilhar a camada de autenticação? A camada de autenticação vai ser compartilhada através de token de JWT, né? Então, se você tem dois projetos de back-end e vocês têm a mesma chave de criação do JWT, você compartilha imediatamente a mesma camada a mesma autenticação, sem precisar fazer muito esforço a mais. Só manter as mesmas chaves. Entendi. Então, essa autenticação, ela usa um processo de JDBC para armazenar os tokens para compartilhar essas informações. Não, JWT. JWT é o token. O JWT é o token que você está trafegando, mas esse token ele fica armazenado no mesmo servidor, porque eu estou pensando em ter aplicações armazenadas em nuvens diferentes, uma na Chrome App e uma numa nuvem privada, um exemplo. Como é que a gente... A autenticação do Chrome App, ele não armazena token.
o token já carrega todas as informações necessárias para poder autorizar e autenticar. No caso, autorizar, no caso. Dentro do token, você vai ter uma série de informações. Quem é o usuário, quais são as permissões, na verdade, quem é o usuário, ID, e-mail, algumas informações que já vem por padrão, ou você pode colocar mais. Então, com esse token, o servidor de aplicação vai autorizar os serviços necessários na sua camada de servidor, entendeu? Do lado do back-end. Alô? Estamos te ouvindo. É porque surgiu um som aqui, desculpa. Então, o que acontece é que esse token, ele necessariamente não precisa estar armazenado em lugar nenhum. Se você estiver, por exemplo, utilizando um client criado pelo Cronep, tanto no mobile quanto no web, esse token fica armazenado no Session Storage do navegador. Então, enquanto ele estiver armazenado no Session Storage do navegador, é o que vai ser utilizado para cada requisição, ele vai ser mandado via no header chamado XAuth Token, entendeu? Ele vai ser enviado. Então, você, uma vez autenticado, ele devolve o token. Esse token pode ser utilizado para poder acessar qualquer tipo de serviço de outra aplicação que compartilhe com a mesma chave de criação do token. Que essa chave também é algo que você digita dentro do Cronep. É uma propriedade do projeto. Entendi. Então, tudo bem. Legal. Alguém Obrigado. tem mais alguma dúvida, alguma questão, senhores? Maurício, a gente recebeu algumas perguntas aqui no chat. Eu vou começar aqui da última e eu vou voltando aqui para trás. O Mauro perguntou aqui se o Cronep já tem suporte para usar certificado digital na autenticação de usuários. Isso para entrar no sistema. E também, ou para realizar assinaturas de documentos digitais usando certificados padrão ICP Brasil. Maurício, quer responder essa? Pode responder, Thiago, por favor. Sim, ambos. Isso, inclusive, eu anunciei quando a gente lançou a versão 2.6. Foi um dos itens que eu anunciei. Tanto a autenticação com certificado digital, quanto a assinatura de documentos utilizando certificado digital. Então, a resposta é sim. Isso é uma propriedade do projeto. Quando você cria um projeto no Cronep, ele tem uma flag lá chamada autenticação mútua, e você clica, mas lembrando, a autenticação via certificado digital é muito mais uma configuração do servidor de aplicações ou do proxy reverso do que propriamente do Cronep. O Cronep vai receber uma chave no cabeçalho, e essa chave no cabeçalho vai dizer se está autorizado ou não, entendeu? Então, isso é mais uma configuração de proxy reverso ou servidor de aplicação. E isso tem algumas explicações na nossa documentação de como fazer. Okay. Bacana. E aqui o Eduardo perguntou também se a gente tem planos para facilitar o acesso à plataforma para quem está estudando ou apenas testando, né? Ele fala de um plano gratuito. Essa é com você, Maurício. A gente tem sim, Eduardo. A gente está lançamos, né, Diego? Já está no ar isso, não? A gente agora, a gente tem uma configuração final, agora que o Thiago está aqui, ele vai liberar no final do mês. Acho que está agora para o dia 30, né, Thiago? Isso, entre o dia 30 e a primeira semana de outubro, né? Então, a previsão inicial é liberar no final da noite do dia 30, a nova versão. E qual é a ideia? A ideia aí é você ter um plano gratuito que vai facultar justamente pessoas como você, Eduardo, aprender sobre o Cronep. Então, você vai poder ter acesso a uma quantidade grande. Eu vou te mostrar aqui, dentro do Cronep, talvez está isso onde... Já está disponível aqui, Diego? As versões aqui? Sim, Maurício. Entra na página plataforma e aí em plataforma tem os planos. E aí, assim, a gente já... Aqui embaixo. Isso, embaixo tem os planos. Aí confira os planos. No final, confira nossos planos. Confira nossos planos. Então, assim, o lançamento oficial mesmo, a gente quer fazer quando a gente já virar a chave. Mas se vocês entrarem na plataforma hoje, esse Comece Agora, ele já é um cadastro para vocês usarem o Cronep gratuitamente. E o outro... Vocês estão vendo? Desculpe, continua, Diego. E assim, só complementando, quem já tem conta no Trial, já expirou a conta, pode entrar em contato conosco também, que
que a gente faz essa migração aqui para o Free, e aí se vocês tiverem projetos, a gente pode conversar aqui também. Deixa eu explicar um pouco para você, Eduardo, qual é o que você não tem no Free, que eu acho que talvez seja a sua próxima pergunta. Você tem tudo para você entender e aprender sobre o Cronap, né? Você consegue fazer um deploy na nuvem do Cronap, se você quiser. Você tem um ambiente standard com 1 GB, que é suficiente para você desenvolver aplicações pequenas e médias, eu diria. Mas o que você não tem, você não consegue pegar essa sua aplicação e tirar do Cronap e exportar para fora a sua aplicação. Qual é a ideia aqui? É que a gente está dando a oportunidade de você usar gratuitamente a plataforma para você aprender. Se você quiser transformar isso em alguma coisa comercial e aí quiser publicar ou usar isso fora do Cronap, você contrata o próximo plano standard. Agora, você pode desenvolver, suponhamos que você está desenvolvendo, você é uma startup, quer desenvolver e quer publicar a sua aplicação para terceiros usarem. Você pode, mas aí você vai usar os nossos serviços da nuvem e aqui vai ter um custo para publicar a sua aplicação. Ou seja, quando você quiser transformar aquilo em alguma coisa comercial, você vai ter um custo. Acho que eu respondi, né, Eduardo? Não sei se você ainda está por aí. Cadê você? Eduardo Hofmeister, é isso? O Eduardo respondeu aqui, parabéns, estou há meses tentando viabilizar a elaboração de um app, bem como pensando em como reescrever no futuro meu sistema comercial. E assim que eu tiver o médio do Cronap, já colocarei os planos em prática. Excelente. E de repente no futuro, Eduardo, a gente vai dar uns prêmios para você difundir para os seus colegas de faculdade. E aí, de repente, você ganha um bônus para ter alguma publicação gratuita. A gente vai estudar isso na sequência. Mais perguntas, Diego? Maurício. Emerson. Só para complementar a questão dos planos, eu tenho um plano desenvolvedor faz 2 meses já da Planep. Eu já tinha visto essa questão dos planos novos. Para nós já temos plano desenvolvedor. Vou ter alguma restrição de função? Por exemplo, não, aí usar o BMP? Não. Os planos desenvolvedores continuam sendo garantidos como eles estão. Se você quiser continuar nele como ele está, você continua. Restrição de BMP, eu ainda não sei, Emerson. Você quer usar o BMP, né? Eu acho que o BMP não está no plano desenvolvedor standard, viu? Eu acho acho que ele não está. Agora, eu não sei, eu acho que a gente vai fazer exceção para os que já estão dentro da plataforma para eles continuarem com o uso full do Cronap. Muito provavelmente isso, Emerson, mas depois a gente conversa sobre isso. Ok? Ok, obrigado. Maravilha. Quem mais? Maurício, acho que é só importante reforçar, né? Quem já tem a conta do Cronap, já usa algum plano anterior, né? Até como benefício, a gente quer manter os recursos, né? Que as pessoas já têm contratados. Então, até por isso foi uma forma da gente também prestigiar quem já usa o Cronap há bastante tempo. É isso aí. Até falando uma novidade para vocês, o Maurício contou também aqui em questão a novas iniciativas que a gente tem. Semana que vem a gente vai fazer um webinar sobre o novo programa de parcerias do Cronap. A gente tem um programa de parceria que vai desde pessoas que podem simplesmente indicar o Cronap para outras pessoas e empresas, até pessoas que são parceiros efetivos e aí recebem treinamentos específicos e a gente tem comissionamento para venda de Cronap. Então, também tem uma iniciativa bem legal. Quem quiser participar, será na próxima quinta-feira. Excelente, Diego. Mais alguma pergunta?
Maurício, Roger novamente. Oi, Até Roger. quando você falou que eu conseguiria fazer um projeto, porém levaria mais tempo, né? Ou seja, o projeto se tornaria mais caro, até por questões também de suporte, né? Porque eu entrei em contato com você já tem uns 2 meses também, falei com o comercial, até fiz um overview, né, da plataforma, de testes também, e daí o comercial me passou valores com base em horas de utilização do sistema, né? Daí, se não me recordo, a quantidade mínima 8 horas, 16, e ia subindo, valores a partir de R$80, se eu não me engano, essa média, né? E eu não sabia desse novo formato que você mostrou agora, que tem plano gratuito. E para mim, assim, eu acho que já seria o ideal saber se eu consigo realmente fazer o que eu pretendo. E a partir do momento que eu quiser, que embora demore um pouco mais, mas pelo fato de eu não estar pagando, né, e desenvolvendo ali um protótipo, até mesmo uma aplicação ali no ponto de ser publicada, depois que ela estiver pronta e eu for lá assinar um plano, né, eu efetivamente poderia utilizar essa ferramenta normalmente na web com o meu domínio, aplicativos Android e iOS, e também perguntar sobre PWA, se vai ser possível utilizar essa tecnologia também. Tá. Respondendo a pergunta, sim, se você quiser, você pode usar o plano gratuito, aí o plano free, que a gente chamou de... Oh, meu Deus. A gente chamou o plano de free. Foi free mesmo. Você pode usar. Então, você pode usar, desenvolver sua aplicação, etc. Se você quiser publicar a sua aplicação para que outros tenham acesso a ela, você usa o nosso Cloud Services. Aí você paga por isso. Então, você não paga pelo desenvolvimento, paga pela publicação. Aí, se você quiser usar, digamos, essa aplicação e fora do Cronep, publicar em outro lugar, etc., você pode contratar um plano standard e aí levar essa aplicação para fora e usar onde você quiser, inclusive no Cronep. Mas usar no Cronep é vantajoso, porque o nosso serviço de cloud tem um preço interessante e é muito simples, você publica com um clique lá, né, Roger? Então, para você, eu acho que sim, começar com o plano free é a melhor coisa. E a outra sua pergunta? Sobre PWA, se vocês pretendem ter essa tecnologia. Não sei, como é que está isso, Thiago? Está nos planos, mas não sequer iniciamos ainda. Mas estamos de olho, sim. Já teve mais de um cliente perguntando e a gente planeja aí para um futuro próximo. Perfeito. Mais alguma questão, senhores? Tem algumas questões que eu vi até que o Alexandre aqui também, que é do nosso time do Cronep, já respondeu para vocês, mas aqui só repassando, que eu acho que é importante. Uma das respostas aqui, né, que o Ricardo perguntou, deixa eu voltar aqui, que agora foram várias perguntas aqui. Tá, eu vou começar aqui pelo Antônio, né? Ele perguntou também do fórum e junto com o Cronep Academy, né? Acho que já tem um novo fórum que a gente está fazendo, então acho que é interessante vocês cadastrarem lá no Cronep Academy, nos nossos cursos. E esse fórum já está em andamento, né? A gente já está preparando ele para poder ajudar também. Eu sei que quem desenvolve gosta de já buscar informação na hora, então acho que mandar a pergunta também no fórum vai ser mais um canal para ajudar os desenvolvedores, né? Legal. É isso, né, senhores? Acho que conseguimos fazer dentro do período de 1 hora que a gente se propôs. Se não tiver mais perguntas, vamos encerrar, Diego. Perfeito. Tem mais? Ok. Então, senhores, muitíssimo obrigado a participação de vocês. Espero que vocês utilizem e contem conosco para o que precisarem em relação ao Cronep. Grande abraço. Obrigado pela participação de todos. Um abraço. A todos. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.